Olá, gente, tudo bem? Amigo, doutor Leonardo Mendonça da USP, para participar dessa live comigo. Oi, Oi, tudo bom, Léo, Natasha? Tudo jóia tudo bem também. Um pouco você? cansado, mas bem. Vamos lá dividir com o pessoal do Brasil as novidades do Congresso aqui em São Bora. Luís, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Congresso Americano de Imunologia, o CIS, ele é o maior congresso em novidades, né, da nossa especialidade. Então é muito legal a gente poder estar aqui hoje, ter aprendido bastante, né, não, Natasha? Muita novidade para a gente poder compartilhar com quem não está aqui e também para a gente aplicar no dia a dia o que a gente aprendeu aqui hoje, né? E Vamos traduzir em miúdos, né, para os exato, nossos pacientes estão pacientes. seguindo, vários colegas que estou vendo aqui agora, que a gente teve muita novidade. Realmente foi um congresso que mudou muito alguns conceitos, alguns paradigmas e que trouxe bastante novidade, não só em diagnóstico, mas também em tratamento. E eu queria até começar, Natasha, falando sobre as novas abordagens diagnósticas naqueles pacientes que a gente não consegue fazer o diagnóstico. A gente estava até discutindo, a Natasha, sobre uma paciente dela, porque a gente tem certeza que esse paciente tem um problema imunológico, a gente encontra alguns probleminhas da imunidade, a gente precisa do exame genético para poder confirmar o diagnóstico, e o diagnóstico genético, no final das contas, ele é negativo. Então, a gente pede aquele exoma, vem com toda a esperança em cima dele, né? Frustração, e ele é negativo. E uma das grandes coisas que foi abordada em várias vezes, várias mesas, várias discussões, foi o uso de novas formas de interpretação, né? Principalmente a procura de mutações somáticas ou mosaicismo, né? O que é isso? É, explicando melhor o que é isso, né? É, toda vez que a gente faz exame genético, a gente procura uma mutação que está expressa em boa parte das células, né? Mas existem mutações que não estão expressas em boas partes da célula. Então a gente acaba fazendo uma coisa chamada de mutação somática, né? Que é pesquisar somente uma pequena porção dessas células que tem a mutação, né? E isso é uma forma diferente, não é feita da mesma maneira que todos os outros sequenciamentos, né? A gente faz uma forma de análise diferente, a forma de interpretar isso é completamente diferente e a forma de dar diagnóstico é bem diferente. Então eles deram um exemplo bem clássico, que eu já falei algumas vezes aqui, que foi da síndrome VEXAS, né? É uma doença que cursa com fenômenos imunológicos bastante frequentes de inflamação, algumas infecções, algumas coisas hematológicas também, e o diagnóstico é através de encontro de uma mutação somática no gene UBA. Então eles acham, depois disso, obviamente, outras já foram descobertas, já foram descritas, mas a partir disso, muitas outras também podem. Ciao, ho visto allora Saracina, minha amiga italiana, anche lei è qua. Então isso vai mudar muito a forma da gente interpretar essas formas de diagnóstico. Então isso é muito legal. Isso foi uma das coisas que foi abordado várias vezes aqui agora, que é uma coisa que todos nós temos que começar a pensar também, né? A Natasha também vai discutir com a gente agora uma outra coisa que foi bastante abordada aqui, foi sobre as doenças alérgicas.
Então, foi comentado muito sobre a mutação STAT6, né? Nessa mutação foram vistos que os pacientes apresentam várias manifestações alérgicas, como manifestações gastrointestinais, esofagite eosinofílica, alergias alimentares várias. Isso aparece os pacientes que chegam no consultório todo dia e no fim é a mutação de STAT6. Então, claro que também não é para todo mundo chegar e vai fazer eczema, não é isso. Mas nós temos que fazer o diagnóstico diferencial óbvio das doenças mais comuns. E se nós não chegarmos a um diagnóstico final, temos sim que seguir adiante, porque já existem doenças genéticas com manifestações alérgicas, tá? Então, apenas para lembrar, porque a gente pensava em eczoma apenas em doenças, erros inatos do sistema imune. Então, será que a alergia também é uma alteração inata do sistema imune? Como é que é isso? Então, estamos agora aí numa nova panaceia. Muito legal essa abordagem deles sobre as doenças alérgicas, porque realmente mostra como os erros inatos da imunidade vêm expandindo, né, em características. Antes era só infecção, agora depois começou também a inflamação, agora esse monte de coisas alérgicas envolvendo, e tem já alguns trabalhos mostrando sobre doenças neoplásicas, cânceres. Né, alguns cânceres também, como provável renal da imunidade. Tem um trabalho, teve um pôster muito legal, inclusive, não lembro de onde, mas de alguma universidade aqui dos Estados Unidos, que eles pegaram todas as crianças que tiveram linfoma, todos os tipos de linfoma, e estudaram do ponto de vista imunológico para ver o que era um provável inato-imunidade. E, pasmem, 15% dessas crianças tinham um erro da inato-imunidade subjacente. Quer dizer, os cânceres também podem ser uma manifestação dos erros inatos da imunidade, né? Uma outra coisa bem abordada aqui, por causa dessas novidades dos erros inatos da imunidade, foram as novas opções terapêuticas, né? O desenvolvimento de terapias gênicas está avançando assim em uma escala muito grande. Né? Então, apresentaram resultados de fase 2, fase 3 de terapia gênica para a doença granulomatosa crônica, o que foi muito interessante, tem benefícios bem grandes. Mostraram também resultados de fase 2 da deficiência de adesão leucocitária. Teve um trabalho muito legal do pessoal da Califórnia, que mostrou as fase 1 não, estudo pré-clínico e um pedacinho da fase 1 do estudo de terapia gênica para DOC8, que vai ser útil não só para DOC8, mas para outras vias envolvidas na DOC8, né? Então, assim, e teve um trabalho também muito legal, o pessoal acho que é Harvard, que está estudando os granulócitos, neutrófilos. Então, eles fizeram uma modificação só dos neutrófilos e eles fazem um transplante autólogo dos neutrófilos modificado geneticamente para a doença granulomatosa crônica. E teve resultados brilhantes. Então, assim, é uma coisa que a gente realmente tem que ficar atento, porque existe essa outra opção terapia, existem essas outras opções terapêuticas para as trials abertos, e também existe no futuro, vai existir comercialmente disponível no futuro, né? Além disso, também teve bastante discussão sobre terapias celulares avançadas, usando tipo CAR T-cell para célula T, para controle de pacientes que têm infecção recorrente, tanto do CMV quanto de EBV, o que foi brilhante, né, nos diversos trabalhos que eles mostraram, né? E também teve o uso de CAR T-cell, CAR NK, né, usando a célula NK para terapia de pacientes com HLH. Então, foi muito legal também. É uma outra opção terapêutica. E a Natasha vai falar mais um pouquinho de novas drogas biológicas. Então, vou aproveitar o gancho que você comentou aqui, Léo, sobre a DGC, a doença granulomatosa crônica, onde eles já mostraram o uso da interferon gama 1B, que a gente já sabia que ele tinha um efeito, né? Só que agora eles funcionam, eles usam isso como terapia bridge, como fosse uma ponte antes do transplante, tá? Então, eles fazem uma terapia que eles chamam de tripla, que tem a profilaxia com antiviral, com antifúngico e com interferon gama 1B, até esse paciente estar pronto para o transplante, tá? Outra coisa que eu queria comentar aqui, tô aqui, gente, fiz o meu caderninho, sobre o tratamento da deficiência de adenosina deaminase, que é um SCID grave, né? Antes fazia-se com a adapeguilada
bovina, e agora já não é mais a bovina, então diminuindo aí a chance de fazer reação a essa ADA, até o paciente fazer o transplante também. E lembrando que o tratamento dessa imunodeficiência, que é raríssima, né? Pode ser com a enzima, com a terapia gênica, que também já está sendo vista, além do transplante de medula óssea. Legal, muito bom, Vamos lá, pode Natasha. seguir, Léo. Agora, uma coisa que chamou muita atenção, tanto minha quanto da Natasha, que durante todo o congresso, engraçado até que até mesmo em Cuba, lá, quando eu estava lá agora, é que um órgão voltou a ter um destaque assim, gigante para a investigação dos resinados da imunidade, que é o timo. Para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho só do background, né? O timo, ele é um órgão linfóide, é como se fosse uma amígdala, como se fosse uma tonsila, que fica aqui na região central, perto da aorta, né? Então, o timo, ele é um órgão muito importante para o desenvolvimento, para a maturação dos linfócitos. Então, quando falamos de linfócito, todo mundo entende agora, né? Que é um órgão essencial para ter uma imunidade normal, né? Por muitos anos, esse timo ficou nessa discussão, se tinha ou não tinha alguma coisa a ver, algumas crianças, né? E agora o timo voltou com força total para a gente investigar. Digamos que é uma arma a mais para você investigar tanto crianças quanto adultos que se apresentam com infecção de repetição, principalmente que se apresentam com defeitos de células T. Então, quando você encontra uma linfopenia, encontra alguns subtipos linfocitários baixos, ou uma resposta a antígenos de linfócitos baixos. Então, a pesquisa de alterações do timo, ela deve ser feita, né, para poder a gente também fazer o diagnóstico. Então, a Natasha vai explicar agora para a gente como que a gente suspeita de pacientes de defeitos do timo. Então, olha só, lembrando aqui, existe uma imunodeficiência, que é a síndrome de George, onde o paciente nasce sem timo e também nasce sem paratireoide, que é um órgão pertinho do timo. Geralmente esses pacientes nascem com alteração cardíaca. Então são bebezinhos que nascem, vão fazer a cirurgia cardíaca ali na UTI mesmo, ainda logo assim depois que nascem, e eles evoluem com tetania, que é a deficiência de cálcio. Então a deficiência de cálcio na UTI é um sinal de alerta que possa ser uma doença, né, com ausência de timo e ausência de paratireoide. Lembrar também que o tratamento com o cálcio pode dar lesão renal, que é a nefrocalcinose, que isso foi muito comentado aqui no congresso, né? E quando a gente vai fazer uma investigação de um paciente que tem infecções de repetição no consultório, a primeira coisa que a gente pede, exame de triagem, é um raio-x de tórax com a pesquisa do timo. Né? Existe uma sombra tímica, é uma sombra, um sinal de barquinho, vela de barco, que é um triângulozinho, que é uma sombra que aparece no raio-x. Eu fui comentar isso com a professora lá, que eu tenho um paciente que não tem timo, né, no exame de raio-x, eu fui comentar com ela, eu falei, e aí, quando não tem timo, você faz o quê? Faz ultrassom, procura esse timo, como que você faz? Ela, não, a gente faz um exame que chama citometria de fluxo, que eu fiz realmente no Brasil, e a gente procura células células T naive, que são as células que são puras, que são virgens, que não entraram em contato ainda com nenhum antígeno e que não são diferenciadas. Então, eu fiz esse exame lá no Brasil e realmente a paciente tinha, então eu não sabia onde estava o timo. Então, provavelmente ela tem um timo ectópico ou um timo que sobrou o timo e está em outro lugar, que não ali na caixa torácica, mas que está funcionante. Então, ali me deixou tranquila, então a paciente tem timo. Então, existe agora esse transplante de timo, que como é que ele é feito? Ele é um produto disponível na indústria agora farmacêutica. Eles pegam doadores de timo, pessoas que faleceram por acidentes, bebezinhos, enfim, e que o timo ou foi retirado em alguma cirurgia, e eles fazem um tipo de um concentrado, purificam aquilo para ver se não tem nenhum vírus, para não passar nenhuma infecção, e aquilo é transplantado no paciente novo. Como é que isso é feito? Ele é feito através de um corte na coxa da criança, do bebê. Eles podem fazer isso a partir de 6 meses. O caso deles foi de 6 meses até 3 anos de idade. Faz um corte na coxa, abre entre o músculo ali e a fáscia, colocam esses, como se fossem uns implantezinhos de timo, e aí termina de costurar, e aquilo vai ser absorvido, porque nessa região de face é muito bem vascularizado. Então, por isso que eles escolhem esse lugar. Então, para vocês verem que a importância do timo, onde quer que ele esteja, né, na coxa ou na caixa torácica, funcionando, é isso que importa. Então, isso foi uma novidade, assim, fantástica aqui, porque
de onde que ia pegar timo para transplantar esses pacientes, né? Então, achei fantástico. Foi uma das aulas mais fantásticas realmente do congresso, foi essa aula da experiência de transplante de timo aqui com o pessoal da Duke University, aqui nos Estados Unidos, e com o pessoal do Gosh de Londres, né? Então, eles têm dois grupos diferentes, cada um, acho que o Gosh começou primeiro, já tem 85 pacientes transplantados, e a Duke começou um pouquinho depois, acho que tem quase 30 pacientes transplantados, né? E a terapia com transplante de timo nessas crianças, a maioria não, 90%, se não me engano, eram criancinhas abaixo de 6 meses de idade, né? Então, o transplante de timo permitiu uma sobrevida quase que normal para a maioria dessas crianças, né? E a terapia de imunossupressão não é tão agressiva, é quase uma terapia de imunossupressão que é feita para como é que eu vou dizer? Para transplante cardíaco, né? Então, assim, o timo, ele realmente é a bola da vez para o tratamento e a investigação, né? Tem um pessoal fazendo pergunta aqui sobre a SHIAP, né? A gente falou sobre terapia CAR-T-cell para o tratamento da SHIAP, mas somente para casos refratários, né? E, na verdade, também é só um bridge, uma ponte também, como a Natasha falou, para o transplante de medula óssea. Ainda não existe terapia gênica em fase clínica para SHIAP. Nós já sabemos que existe terapia gênica em fase pré-clínica, né? Então não tem muita... alguma coisa desse sentido, né? Senão, a SHIAP ainda é o único tratamento efetivo, o transplante de medula óssea realmente, né? Para alguns casos refratários, dá para usar realmente a terapia CAR-T-cell para poder controlar a infecção pelo EBV. Tem uma outra pergunta aqui sobre da DEA, se o timo um pouco aumentado, acho que a Natasha vai responder essa, você é melhor que eu. O timo um pouco aumentado, ele já justificaria problema da imunidade ou não? Poderia ter também resultado de alguma infecção no momento? Olha, em relação ao timo, a nossa preocupação é a ausência de timo. Um timo aumentado para nós, né, é ótimo, né? Outra coisa que eles falaram também na primeira aula, aqui do primeiro dia, sobre as células T residentes, que estão presentes nos linfonodos, nos órgãos linfóides. Aí eu fiquei pensando nos pacientes que vêm a nós para pedir uma segunda opinião sobre retirada de amígdalas, né? Então, a amígdala, o imunologista não gosta de tirar, porque a gente sabe que produz anticorpo, né? E uma coisa que a gente viu ontem, né, no primeiro dia, dia 18, anteontem, que existem células T residentes, que elas estão ali desde que a gente nasceu. Então, assim, realmente tirar uma adenoide sem indicação realmente não tem condições mais, tá? É um órgão, assim, fantástico e não dá para brincar, não. Teve muitas, obviamente, congresso de imunologia, tem muito trabalho da área básica e a maioria dos trabalhos da área básica foi focado nisso que a Natasha falou agora, que é o estudo das células que vivem nos tecidos, né? Então agora tem um modelo celular chamado organoide, então eles têm células, chips, várias coisas que mimetizam os órgãos das pessoas. Então tem um que mimetiza a pele, tem um que mimetiza o pulmão, tem um que mimetiza o intestino, então tem várias formas de você ir no laboratório estudar aquilo ali, né? E isso que eles falam o tempo inteiro é que realmente existe um papel muito importante daquelas células que estão o tempo inteiro ali e que mantêm a integridade daquele tecido. Porque o que causa a doença é que é quando alguma coisa destrói aquilo e perde essa integridade. Então, entender como que esses linfócitos estão ali e estão controlando todo o local para permitindo que isso viva bem é o grande chave do momento, né? E até para terminar a nossa live, da Natasha, uma outra coisa também que se falou bastante aqui agora, né? Foi sobre o tratamento da síndrome APDS usando o leonilizib. Acho que eu falei correto agora, que é uma droga chamada Joenja, né? Então isso é muito importante porque é um medicamento novo, super eficaz, que tem uma capacidade muito grande de controlar. O que é a PDS, né? A PDS é uma doença causada por uma mutação do gene PIK3, digamos assim, né? E eles cursam. O que essas pessoas que têm isso têm? Vão ter aumento dos linfonodos no pescoço, da axila, da virilha, aumento o baço, aumento o fígado. Eles vão ter manifestações infecciosas às vezes, mas não é sempre. Então, pode ter sinusite, pode ter pneumonia, pode ter infecção pelo EBV. Então, quem perguntou pelo SHIAP, ele é um diagnóstico diferencial, inclusive. Pode ter infecção pelo CMV,
citomegalovírus, o vírus da mononucleose, então é um outro diagnóstico diferencial. E tem também, geralmente, muita citopenia autoimune, anemia hemolítica, plaquetopenia, várias citopenias autoimunes, né? E, se não tratado, eles podem evoluir com linfoma. Naquele trabalho que eu falei da coorte de linfoma, uma pequena parcela, mas não tão grande assim, era a PDS, né? Isso é muito importante, porque se você diagnostica muito precocemente na criancinha ainda, até os 2 anos de idade, a gente trata, isso melhora muito a sobrevida. Eles falam aqui até em não indicação de transplante nos pacientes que estão usando o Joenja, porque o resultado é tão bom com o controle clínico, né, que eles não pensam, não tem benefício em transplantar, né? Do laboratório, que todo mundo tem que ficar atento também, que geralmente esses pacientes têm aumento de IgM. Então, aquele aumento de IgM é um diagnóstico a ser considerado, né? Natasha, será que eu esqueci mais alguma coisa? Eu queria comentar rapidamente sobre imunodeficiência comum variável, né, que a maior coorte dos meus pacientes tem essa doença. Foi comentado sobre o transplante fecal, né? Já está tendo agora pesquisa nisso, então eles pegam as fezes do paciente mesmo e o paciente manda pelo correio e faz essa avaliação laboratorial no hospital, que eles estão vendo a microbiota. Tá? Então, tem alguns pacientes que a doença ela causa várias queixas clínicas. Alguns pacientes cursam apenas com diarreia. E a diarreia ela não é nem bacteriana nem viral, ela é da própria doença mesmo. Então, eles estão estudando se é só uma alteração de microbiota, estão estudando a flora bacteriana deles através das fezes desses pacientes, né? E eu achei super interessante, porque isso já estava sendo feito em ratos, né? De uns 5 anos para cá, já tinham ouvido falar nisso, e agora já estão fazendo com pacientes imunodeficientes. Isso vai ser uma coisa importante, porque a gente não tem nada a respeito sobre uso de probióticos, simbióticos em pacientes com imunodeficiência humoral, com deficiência de IgA. Isso vai ser uma coisa muito importante no futuro. Tem só uma mãezinha perguntando, Léo, sobre deficiência de GG3. Aqui a gente não faz consulta, só para dar um up aqui, né? Abrir aqui a mente. Então, a deficiência de GG3 geralmente não cursa com pneumonia, a não ser que tenha junto uma deficiência de IgA, deficiência de pneumococo, resposta pneumocócica, precisa avaliar isso, tá? E precisa de um imunologista para ver. O uso de antibiótico é apenas uma das formas que pode ser abordado. Às vezes o paciente precisa até de imunoglobulina humana, tá? Procura um especialista. Bom, Beijo! eu acho que foram essas as principais novidades. A gente teve muito, muito, muito mais, né? Se vocês verem o caderninho da Natasha, é gigante. Ela anotou bastante coisa. Eu tirei todas as fotos dos slides que eu consegui. Então, realmente, vale para quem é imunologista alergista, inclusive, está assistindo a gente, para quem gosta de imunologia clínica como eu e como a Natasha, é um congresso que vale muito a pena você vir, porque realmente você vai aprender muito, né? Para quem não é médico imunologista, fica atento para poder acompanhar essas novidades a partir de hoje. Gente, um beijo, obrigada. Até a Gente, volta. um beijo, Tchau, tchau. obrigada. Obrigada, Léo. Beijão, Natasha. Obrigada.